Senhor Jesus, para a amada igreja. Amém. É uma bênção nós estarmos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o nosso Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos fortalecido e nós temos alegria da Sua Majestade. Amém? Quero convidar a amada igreja para nós estarmos abrindo em 1 Reis, capítulo 17 de 1 Reis. Nós vamos louvar, engrandecer e magnificar o nome do Senhor através dessa palavra de 1 Reis. Nós vamos até o versículo 8. Aleluia, 1 Reis. Glórias a Deus. O seu versículo 8 ao versículo 16. Amém? 1 Reis, capítulo 17, do seu versículo 8 ao versículo 16. Quem achou? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te e vai a Serepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustentasse. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ela, ou melhor dizendo, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco d'água, que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ela, porém, disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morremos. E ele lhes disse: não temais, vai, faz conforme a tua palavra, porém fazes primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não se faltará, até o dia que o Senhor, aleluia, der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não, aleluia, acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Glórias a Deus. Gosto muito dessa palavra. E nós precisamos, a cada dia, a cada instante, confiar no nosso Deus, porque tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Ah, Deus de Israel. E o que ele fala não volta atrás. Então, não dormita o guarda de Israel. O guarda de Israel tem velado pelas nossas causas. Ele tem operado na minha vida, ele tem operado na tua vida. Nesta noite não é diferente. Eu creio que o Senhor, ele fará maravilhas no meio de nós. Amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus. Nós te engrandecemos, ó Pai, nós magnificamos o teu nome. E dizemos, ó Deus, que, aleluia, o Senhor venha assim, Deus, falar através do teu Espírito Santo, ó Pai, os corações sedentos, as pessoas que têm enfrentado lutas, ó Pai. Ah, Deus do céu, o Senhor pode fazer infinitamente mais nesta noite. Então nós oramos, nós clamamos ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção
nas tuas mãos. Assim, Senhor, ministra, Senhor, sobre os teus filhos e filhas, ó Pai. Aleluia. Trazendo, Senhor, aquilo que os teus filhos têm falta. Então opera, Pai, maravilhosamente, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Nós estávamos no domingo falando sobre essa palavra, quando nós tivemos que deixar o recinto, né? Por causa de situações adversas. Então, hoje, nós temos a oportunidade novamente de falar dessa palavra, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu creio que nós vamos ver a glória de Deus se manifestar nesse lugar. Meu amado irmão, minha amada irmã, conforme nós sempre temos falado, Elias, ele foi um homem que as Sagradas Escrituras diz que um dos maiores profetas. A gente vê que Moisés, Elias e muitos outros profetas profetizaram a respeito de tudo que Deus queria fazer no nosso meio, que Deus tem feito. E Elias, ele foi usado por Deus. E a gente estava falando a respeito de que o povo de Israel, mesmo tendo um Deus que tudo pode, o povo de Israel, mesmo tendo um Deus que ele é dono do ouro, dono da prata, mesmo tendo um Deus que o próprio Senhor diz que se eles o ouvissem, comeria o melhor dessa terra, o povo estava perecendo, o povo estava vivendo em situações terríveis por causa da palavra do profeta, porque o profeta se indignara a respeito do afastamento espiritual do povo de Israel. E o profeta, vendo o povo se afastar da presença do Senhor, o profeta, ele traz uma palavra e ele diz que 3 anos e meio, segundo a sua palavra, não choveria sobre a terra, por causa que o povo dava glória à fertilidade da terra a Baal e a Zerá. E nisso eles achavam que a colheita abundante era por causa de Baal. A mesa farta era por causa de Baal, por causa de Azera. Mas o profeta do Senhor, ele sabia que o povo estava em pecado. E ele foi usado por Deus para estar ali, repreendendo o povo diante daquela situação de idolatria. E nisso, meu amado irmão, minha amada irmã, agora ele comparece no Monte Carmelo. E ali no Monte Carmelo, ele convida o povo de Israel para estar comparecendo naquela localidade, porque ele falara que somente o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, era Deus, não Azera e nem Baal. E convidou também os profetas de Azerá e também os profetas de Baal, ao todo 750 profetas. E Elias agora ele lança um desafio, que ambos levantassem um altar diante do povo de Israel e colocasse ali em cima do altar a lenha e o sacrifício, mas não podia nem os profetas de Azera, de Baal, nem Elias podia chegar ali fogo no altar. O fogo tinha que vir de Deus, ou de Azera ou de Baal.
E Elias agora ele dá oportunidade aos profetas de Baal, aos profetas de Azerá, para que eles invocassem Azera, para que eles invocassem a Baal, para que queimasse aquele sacrifício, mas o fogo ele tinha que descer do céu. E eles começaram, todos eles, a dar golpes em sua própria carne, a ponto do sangue fazer uma poça em volta do sacrifício de Baal, do sacrifício de Azera. E de manhã até o meio-dia eles não tiveram êxito algum. E ali Elias falava com eles: grita mais alto, talvez Baal esteja dormindo. Grita mais alto, talvez ele está atendendo outra pessoa. E ele falava aos profetas de Azera, aos profetas de Baal. E ali o povo assistindo toda aquela cena, assistindo toda aquela situação. E Elias diz: agora eu invocarei o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. E naquele momento Elias fala: olha, para ficar um pouquinho mais difícil de o Deus de Abraão, do Deus de Isaac e de Israel atender a mim, eu quero que vocês meta água em cima da lenha, meta água em cima do sacrifício, para que fique mais difícil. E agora Elias ele começa a clamar a Deus. Elias ele fala: Deus, se o Senhor é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus desse povo, envia fogo do céu. Naquele mesmo instante que Elias começou a orar e clamar ao Senhor, o fogo desceu e consumiu todo, aleluia, o sacrifício, até a água que estava em volta do altar. O fogo lambeu tudo. E ali, amados irmãos, o povo de Israel soube que Elias era o verdadeiro profeta. E Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele verdadeiramente era o Deus que tudo podia, o Deus daquele povo. E assim é, meu amado irmão, o Deus de hoje, o Deus que nós servimos, o Deus que nós clamamos, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Muitos, amados irmãos, estão como os profetas de Baal, muitos estão conforme aquele povo, naquele tempo na idolatria, mas o Senhor tem chamado a responsabilidade, a minha vida, a tua vida, o Senhor tem nos chamado. Por causa de que eu estou falando isso, amados irmãos? Essas guerras, essas lutas que nós temos enfrentado hoje em dia, tudo isso que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, é por causa do pecado, é por causa da idolatria, é por causa de virar as costas para Deus. Isso chama, amados irmãos, verdadeiramente afastamento espiritual. Isso chama está virando as costas para Deus, desprezando o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos vivendo uma verdadeira apostasia. Não há mais quem busca Deus, não há mais aquele que se dobra com os joelhos diante do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Então nós estamos perecendo, nós estamos vendo os nossos filhos mortos, nós estamos vivendo em dificuldades, nós estamos com dificuldade de sair da nossa casa, nós estamos com dificuldade de viver. A cada dia tem se tornado mais difícil. Talvez você saia de casa, não sabe se volta, mas por causa do pecado, porque diz o Senhor: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então a nação que clama, aleluia, pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Israel, essa é uma nação feliz. Mas nós estamos vivendo num estreito tão grande, amados irmãos. Nós estamos vivendo com pessoas com síndrome do pânico. Nós estamos vivendo com pessoas aprisionadas dentro do seu próprio lar, que não querem sair de casa. Mas por causa de quê, meu amado irmão? Por causa que nós não nos voltamos para Deus. E quando nós temos aí
uma ideia brilhante, não nossa, mas que veio do Espírito Santo, uma ideia de juntar todas as igrejas, uma ideia de nós estarmos no movimento espiritual. Assim, nós muitas vezes nos desanimamos diante das dificuldades que está diante dos nossos olhos, mas nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos falar: Senhor, eu sou instrumento nas tuas mãos, eu quero que o Senhor venha me capacitar, eu quero que o Senhor venha me usar, eu quero que o Senhor venha fazer toda a diferença, porque eu quero, assim conforme o Senhor fez por mim, eu quero também estar fazendo pelo meu próximo. Então, meu amado irmão, é noite de nós nos entregarmos ao Senhor, é noite de nós estarmos, aleluia, vigiando, orando, nos entregando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim, amados irmãos, Elias, através de uma vitória tão grande, através de uma vitória maravilhosa, agora ele está ali diante do rei Acabe, o rei de Israel naquele tempo, um rei que não fazia o que era reto diante dos olhos do Senhor, porque o rei, ele fez com que todo o povo de Israel corrompesse. Mas agora, diante dessa circunstância, o povo se volta para Deus. Agora, diante dessa circunstância, Acabe, ele fica espantado. Agora, Acabe, ele fica atônito diante de tudo que acontecera, porque agora o povo, eles matam os profetas de Baal, os profetas de Azerá. E agora, Elias, ele sobe ali no monte, ele com o seu moço, ele fala com o seu moço: vai a um tiro de pedra e vê se você vê nuvens de chuva. E ali, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente contempla o moço do profeta vai, e ele vai 6 vezes e ele não vê nada. Na 7ª vez agora, ele volta e diz a Elias: eu vejo uma nuvem, tamanho da mão de um homem. E Elias fala: é o suficiente para o milagre de Deus. É o suficiente para a chuva cair sobre a terra. E ele vai, se aparelha diante do carro de Acabe e ele fala: apressa-te para que a chuva ela não te apanhe no meio do caminho. E ali, quando chega Acabe em casa e fala com a sua esposa o que aconteceu no Monte Carmelo, e diz assim: Elias, ele matou os profetas de Baal, Elias, ele matou os profetas de Azerá. E Jezabel fala: olha, se hoje a cabeça de Elias, filho de Safate, ficar sobre a sua cabeça, eu mudo meu nome. E ali, amados irmãos, Eli agora, ele foge de diante de Jezabel. Elias agora, depois que enfrentara grandes lutas, depois que tivera experiências tremendas com Deus, agora ele vai para debaixo de um zimbro, e ali ele fala com Deus: olha, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer e matar os teus profetas, derrubar os teus altares, e só eu fiquei. E o Senhor vem através do anjo, traz pão e água para Elias e dá instruções a Elias e fala com Elias: olha, Elias, tu diz que só você ficou, mas quero te dizer, Elias, que eu guardei 7.000 profetas, que a sua boca não beijou a Baal, nem aleluia, glórias a Deus, seus joelhos não dobraram a Baal. Então nós precisamos, amados irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saber que Deus, ele tem, aleluia, guardado os remanescentes da sua casa. Então, se Deus tem guardado os remanescentes de sua casa, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não desistir, porque Deus tem algo melhor para nós. Deus vai fazer cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. Nós não podemos de maneira nenhuma retroceder, mas nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, avançar.
Agora, o Deus de Israel, ele fala para Elias, ele está ali indo a uma viúva, a qual o texto nós lemos aí, a viúva de Serepta de Sidom. E quando ele chega à casa da viúva de Serepta de Sidom, o que acontece é que ela está a catar uns cavacos no meio do pasto. O que acontece agora? Elias, ele pede água, ela dá água. Agora, Elias, ele fala para que ela venha preparar um pão para ele. Mas ela diz assim: olha, o que eu tenho é um pouquinho de farinha ali na panela, um pouquinho de azeite na botija, e eu farei para mim e para o meu filho, e depois nós morreremos. E Elias, ele diz assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, segundo a palavra do meu Deus, eu quero te dizer para que você venha fazer para mim primeiro, e depois passa para você e para o teu filho. E assim, meu amado irmão, a gente entende o que Deus está fazendo, nós entendemos o fluir de Deus. Eu não sei se você consegue contemplar aquilo que o Senhor está falando através desse texto. Eu não sei o que você consegue ver através desse texto, porque Elias, ele poderia conjecturar com Deus, ele poderia falar com Deus assim: olha, Deus, segundo a palavra que eu disse para o povo de Israel, que ficasse 3 anos e meio sem chover, eu ali estava junto ao ribeiro de Querite, e ali eu fiquei um tempo ali eu bebia do rio, os corvos vinham e traziam comida para mim. Quando o rio secou, eu entrei na caverna, e ali eu fiquei dentro daquela caverna. Veio terremoto, veio vento impetuoso, mas quando veio a brisa fresca, eu contemplei a tua face. Elias, ele poderia falar com Deus: olha, Deus, eu já passei muita perda, eu já passei muita luta. Elias, ele poderia falar com Deus: olha, Deus, a quem o Senhor está me enviando? A uma viúva, o Senhor não poderia me enviar uma mulher rica, uma mulher abastada? Não, mas Elias, ele confiou no Senhor. Aquela mulher também, a qual o profeta foi enviado, ela também confiou na palavra que o profeta falou, segundo, aleluia, o poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, nessa data de hoje, nesse dia de hoje, confiar, porque embora muitos estejam passando apertos, dificuldades, embora as lutas elas sejam tremendas, as lutas que nós temos enfrentado, muitas vezes a gente olha e fala assim: eu não consigo suportar mais, Deus de Israel. Eu tenho visto o meu filho padecer, eu tenho visto a minha filha em cima de uma cama doente, eu tenho visto o meu marido, ele está definhando, eu tenho visto situações horrendas, mas ainda assim, segundo a palavra do meu Deus, nós podemos confiar no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Israel. Porque o nosso Deus, ele não dorme. Porque o nosso Deus, quando ele dá uma palavra, a palavra ela não volta vazia. Mas essa palavra que o Senhor nos dá, ela cumpre o seu propósito para o qual ela foi enviada. E nós precisamos ter certeza que o propósito de Deus, segundo a sua vontade, esta vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, o que eu quero te dizer: continue tendo fé, continue tendo esperança, continue clamando, continue com o teu joelho dobrado, continue com as tuas orações, com os teus jejuns. Não desanime, porque quando você menos esperar, o milagre de Deus estará sobre a tua vida. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos com os projetos, nós estamos com sonhos,
E tem sido difícil durante essa caminhada, tem sido difícil durante o processo, mas é durante esse processo que Deus vai curar a tua alma, é durante esse processo que Deus ele vai fazer com que você seja mais forte, é durante esse processo que Deus ele vai verdadeiramente fazer com que você seja aprovado. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não desiste agora, não desista, porque o Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele envia uma palavra a esta viúva de Serepta de Sidom, e ela, mesmo com a palavra negativa, diante do profeta de Deus, ela disse assim: olha, eu e meu filho, nós vamos comer um pouco dessa farinha que eu tenho na panela, e depois nós vamos morrer, porque nada mais temos. Mas a provisão para a casa dessa viúva de Serepta de Sidom chegou. Então a provisão para a tua vida, assim conforme a provisão para a viúva de Serepta de Sidom, eu creio e profetizo que em nome de Jesus Cristo a tua casa tenha maior abastança, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crer, nós precisamos, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, buscar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque assim conforme o Senhor ele fora no passado, o Senhor ele continua sendo ainda hoje. Assim conforme o Senhor operara no passado, o Senhor continua operando ainda hoje. Aleluia. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não desista. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero que você busque e traga à tua lembrança os anos aonde você colocou as tuas pisadas, se até o dia de hoje o Senhor não tem conservado você em vida, se o Senhor ainda não tem feito com que você esteja aí subindo o degrau da exaltação, a cada obstáculo você tem suportado, você tem aí verdadeiramente vencido. Então continue nessa luta, continue se fortalecendo, porque o Senhor ele continua contigo, o Senhor ele continua do teu lado, o Senhor continua te protegendo, guardando, livrando do mal. Então não tenha medo, tenha fé, não desista, mas saiba que assim conforme o Senhor Deus de Israel ele envia socorro à viúva de Serepta de Sidom, ele envia socorro sobre a tua casa nesse dia. Então o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fala no Novo Testamento que nos dias de Elias, assim diz o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que havia muitas viúvas em Israel. Assim diz o Senhor, não havia muitas viúvas em Israel, viúvas padecendo, viúvas tendo necessidades. Sim. E o Senhor Jesus Cristo agora ele vai dizer que Deus ele envia Elias a uma viúva estrangeira. Ele não envia Elias às viúvas de Israel, mas ele envia Elias a uma viúva estrangeira, a viúva de Serepta de Sidom. Diz o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento que havia muitos leprosos entre o povo de Israel, mas agora o Deus de Israel ele envia socorro a Amã, general, aleluia, do exército do rei da Síria. E ali o Senhor cura a Naamã. Então a gente olha e vê que o Senhor ele vai dizer que tem criado ciúme entre o seu povo e o povo do lado de fora, porque o próprio povo não tem crido naquela palavra que veio do Senhor.
E nós precisamos entender que o Senhor quer que nós, aleluia, tenhamos fé. Nós precisamos entender que o Senhor quer que nós venhamos buscar a sua face, derramar a nossa vida segundo o poder do Espírito Santo do nosso Deus. E o Senhor, Ele fala comigo, aqui no capítulo 10 de Romanos, é um capítulo que eu também gosto muito. E a epígrafe do texto, ela vai dizer assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. E ele começa assim: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Por fim da lei é Cristo, aleluia, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem, aleluia, que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas no teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz a palavra que está junto da tua boca e no teu coração? Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com aleluia, o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, mas em todos obedecem o Evangelho. 16, mas nem todos obedecem o Evangelho. Pois Isaías diz: quem creu na nossa palavra? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura Israel não soube primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente sensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: foi achado pelos que não me buscavam, e fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas Israel diz: todo o dia escondi as minhas mãos a um povo rebelde e um povo contradizente. Então, o Senhor Jesus, ele fala a respeito da viúva de Serepta de Sidom. Ele fala que havia muitas viúvas em Israel. E o Senhor agora envia a Elias, um profeta, a essa viúva de Serepta de Sidom. Ele não envia Elias às viúvas de Israel. E assim o nosso Deus, ele tem olhado para o seu povo, assim conforme Israel estava naqueles dias. O povo, o que está acontecendo com o povo? O povo está sem fé. O povo está na incredulidade. O povo não tem mais entusiasmo nas coisas de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer que o amor de Deus se renova para conosco a cada dia, a cada instante. Os seus mistérios são insondáveis. Não há quem possa sondar os mistérios de Deus. E a gente precisa entender, amados irmãos,
que ele fala: eu fui achado por um povo que não me buscava. Por causa de quê? Porque o povo dele, o povo que tem aí, como diz a sua própria palavra, ele diz assim: todo poder foi me dado no céu e na terra. Então, quando eu enviar você, e você comer alguma coisa, seja em qualquer lugar que você estiver, isso não te fará dano. Se pisar alguma serpente mortífera, nenhum processo você sofrerá. Vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos, farão com que os cegos voltarão a enxergar. Mas onde está a nossa fé? Onde está o nosso cuidado para com Deus? Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como Elias, os processos que ele passou, as lutas que ele passou. Elias, ele estava deprimido, a depressão estava sobre a vida de Elias, mas o Senhor, ele confiava nesse homem, porque ele não desafiou um ou duas, ele desafiou um rei, uma rainha, 750 profetas dos demônios ele desafiou. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamar para que os céus venham se abrir sobre Cascadura, sobre regiões adjacentes. Nós precisamos clamar para que o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha colocar distante, bem distante de nós, toda a nuvem negra que está pairando sobre os céus de Cascadura, regiões adjacentes. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter fé para ter contato com Deus, porque diz a sua palavra que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Nós precisamos ter fé para que, segundo o que diz a palavra do Senhor, que a fé de um justo pode muito em seus efeitos. A fé, ela move montanhas, a fé move a mão de Deus. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos, amados irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, aleluia, do seu versículo 26, do seu versículo 27, o Senhor, aleluia, através desse apóstolo, aleluia, que é uma bênção, ele vai dizer, aleluia, glórias a Deus, versículo 26, pois assim eu corro, não como coisa incerta, assim eu combato, aleluia, como não batendo no ar. Lerei novamente, pois assim eu corro, não como coisa incerta, assim combato, não como bater no ar. 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomar um passo de fé. Nós precisamos, amados irmãos, ir à frente. Ele diz aí, em Filipenses capítulo 4, versículo, aleluia, 13 e 14. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No seu versículo 12, ele diz assim: sem estar abatido, e sem também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos, aleluia, vigiar, orar, nós precisamos ter verdadeiramente um encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, ele, no capítulo 4 de 2 Timóteo, aleluia, versículo 6 e 7, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido, aleluia, por aspersão de sacrifício, e também o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo Senhor, o juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. Nós precisamos amar a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, aleluia, dar esse passo de fé.
A viúva de Serepta de Sidom, agora ela entra dentro de casa. E naquele passo de fé ela poderia dizer assim com ela mesma: o profeta está pedindo para mim fazer pão para ele, mas não vou fazer para ele. Eu vou comer esse pão, vou dar o outro pedaço para o meu filho. Mas sabe o que aconteceu? Ela falou assim: não, eu vou fazer para ele primeiro. E a palavra do Senhor, ela vai dizer para mim e para você: buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes, amados irmãos, a gente está muito ocupado conosco mesmo, a gente está muito ocupado com a nossa própria vida. A gente está preocupado com o nosso filho, com a nossa filha. A gente está preocupado com o irmão, está preocupado com a irmã. Mas o Senhor lhe disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, ele, se não amar, aleluia, aquele que amar a seu irmão, a sua mãe, aquele que amar ao seu filho, a sua filha, a sua própria esposa, seu próprio esposo, mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor vai falar: aquele que não ajunta comigo espalha. O Senhor, ele vai falar: aquele que não está comigo, ele está contra mim. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter verdadeiramente um coração adorador, um coração de busca ao Senhor, um coração que esteja assim com vontade de ter a Deus, um coração assim cheio de busca do Espírito Santo, um coração cheio de busca de Deus. A gente precisa largar, aleluia, de nos algemar em filho, nos algemar em esposa, nos algemar nessas riquezas desse mundo. Nós precisamos falar: Senhor, eu estou livre para fazer, para cumprir a tua vontade, cumprir o teu propósito. Seja onde quer que o Senhor me enviar, eu irei. Eu quero estar disposto a buscar a tua face, eu quero estar disposto a fazer a tua vontade. Assim, amados irmãos, Elias agora ele vai à casa da viúva de Serepta de Sidom. Tanto Elias, conforme a mulher, eles poderiam falar com Deus. Elias poderia falar: olha, Deus, tanta mulher rica para o Senhor me enviar, mas o Senhor me envia mulher pobre. A mulher poderia dizer assim: já está difícil para mim e para o meu filho, ainda o Senhor manda mais uma pessoa, manda mais uma boca para comer. Mas há propósito de Deus na situação que nós estamos vivendo, há propósito de Deus nas guerras que nós temos vivido em Cascadura, e nós precisamos entender o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós venhamos orar mais, que nós venhamos nos unir mais, conforme diz o Salmo 133. Vai dizer, amados irmãos, que os irmãos têm que viver união, porque é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Mas parece que quanto mais o Senhor fala, mais nós nos afastamos. Parece que quanto mais o Senhor fala, mais panelinha a gente arruma. A gente precisa deixar de ser aquela pessoa autossuficiente. A gente precisa ser dependente um dos outros. Porque, segundo o que o Senhor vai dizer em Filipenses capítulo 2, preste bem atenção o que o Senhor vai dizer. E quero que você entenda, toma isso para a tua vida. Nós precisamos tomar as coisas do Senhor para as nossas vidas. Ele vai dizer assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão em espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, nem por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não é assim que tem acontecido? Muitas vezes eu olho para o outro e falo: eu sou melhor que você. Você não é nada, fica aí mesmo. Não é isso que tem acontecido? No 4, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando em forma de um homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e debaixo, aleluia, da terra. Aleluia. Voltarei ao versículo 10. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meu amado irmão, nós precisamos confessar a Jesus. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Que a idolatria venha por terra, para que nós possamos matar a nossa fome, a nossa sede, para que nós possamos, aleluia, nesse tempo de guerra, encontrar paz. Mas a paz, ela é somente em Cristo. Não há outro que pode nos dar paz. Nós precisamos crer que somente Deus pode fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua sagrada presença. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, fortalecido. E a Tua boa mão, ó Pai, tem, Senhor Deus, aleluia, feito maravilhas no nosso meio. Protegido, guardado tem o Senhor. Ó Pai amado, o Senhor tem enviado Teus anjos, ó Pai, pois a Tua palavra vai dizer, Senhor Deus, que nenhuma seta, Senhor Deus, nos alcançará, Senhor Deus. Ah, Deus, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós somos, ó Pai, guardados pelo Senhor todos os dias de nossa vida, Pai. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Pai amado, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória. Ministra, Senhor Deus, sobre nós, Senhor Deus, os Teus cuidados. Ah, Pai amado, vai de encontro, ó Pai, os irmãos faltosos, ó Pai. Ah, Deus, esteja, Senhor Deus, colocando no coração deles, ó Pai, aleluia, desejo, ó Pai, de estar dentro da Tua casa, Pai, de servindo em espírito e em verdade. Aqueles irmãos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que estão vivendo, ó Pai, fora, Senhor Deus, da Tua casa, Senhor Deus, busca eles, ó Pai. Aqueles que estão desigrejados, ó Pai. Aqueles, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que, ó Pai, trocaram, Senhor Deus, a Tua casa por causa de trabalho, trocaram a Tua casa por causa de um jogo de futebol, trocaram a Tua casa, Senhor Deus, por causa de uma festa de aniversário, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, inculcar, Senhor Deus, na mente, no coração deles, ó Pai, que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor pode dar, Senhor Deus, contentamento, alegria e fazer toda a diferença. Pois a Tua palavra vai dizer, Senhor Deus, no Salmo 127, Senhor Deus, ó Pai, enviou um vigia sentinela se o Senhor não guardar a casa. Em vão trabalhos que edifica se o Senhor não edificar a casa. Assim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faz toda a diferença. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha passar com a vassoura de fogo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, dentro dos lares, ó Pai, queimando tudo que não procede do Senhor. Esteja, Senhor Deus, nos lavando, remindo, Senhor Deus, transformando, ó Pai, dando saúde, paz, alegria, prosperidade. Ó Deus, olha, Senhor Deus, para o Teu povo, ó Pai, guarda-os, ó Pai. Aleluia, como uma menina dos Teus olhos, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que haja milagre, Senhor Deus, que haja transformação, que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ah, Deus de Israel, oh Deus, que tudo pode, Senhor Deus, Teu sobrenatural agindo, Senhor Deus, no nosso meio. Assim, Pai amado, nós oramos, nós clamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra até nós? aqui, Nos ajudou. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem tem Maranata. Glória a Deus. A salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Deus abençoe a todos. Uma boa noite e até, aleluia, a próxima, em nome de Jesus.